Como ficou combinado na passada semana, vamos falar de crise com a doutora Nádia Lima, que já está connosco. Olá, doutora. Olá. Então hoje falamos de crise, de quanto a crise acho que não traz benefícios nenhuns, não é? Traz. Traz benefícios? Traz. A crise tem muitos benefícios. Eu pensei que só tivesse contras. Não. A crise tem muitos benefícios. Então? Nós, em momentos de crise, nós conseguimos descobrir capacidades que nós nem sequer sonhávamos que tínhamos. E conseguimos muitas vezes dar a volta, construir negócios novos, construir capacidades em nós, que já existiam de alguma forma, mas fazer uso delas. E nós conseguimos muitas vezes criar coisas inovadoras. Aliás, de uma crise normalmente surgem coisas boas, surgem coisas muito boas. Então vem ao encontro daquilo que disse na passada semana, que é sempre bom ver o lado positivo das coisas. Sim, mas está mesmo provado que a crise leva a coisas novas e a coisas boas. A crise leva, não é durante o momento em que estamos a passar por ela, não é? Sim. Mas no final, fim do processo, nós somos outras pessoas. Por exemplo, há mais união entre as pessoas. Não é? Basta ver quando acontece alguma catástrofe, não precisa ser uma grande catástrofe. As pessoas são mais solidárias, não é? Sim, as pessoas tornam-se muito mais humanitárias, muito mais solidárias, e outras pessoas mostram quem elas verdadeiramente são, sem aquelas barreiras que existem entre as pessoas, do não te conheço, não te vou ajudar. Isso não acontece. Basta ver, por exemplo, numa urgência, quando nós estamos numa situação de urgência, de emergência, nota-se muita diferença. As pessoas tornam-se mais abertas, falam umas com as outras, dão apoio umas às outras. Mas também tem os contras, não é? Claro, claro que sim. Sim, a crise económica e financeira a nível mundial tem realmente muitos contras, claro que sim. As pessoas... Até que ponto é que isso pode afetar as pessoas psicologicamente? Muitíssimo. Mas de forma mesmo grave? Sim, muitíssimo. Depressão, por exemplo. Muitas depressões que estão a surgir em virtude de terem ficado sem emprego, em virtude de serem despejados de casa, de terem que ir viver ou voltar a viver em casa dos pais ou dos sogros, de terem que abdicar. Isso é uma das coisas que se vê muito, não é? As pessoas acabam de deixar a sua casa, sim, deixam de ter a sua privacidade e regressam. Sim. Voltam ao passado, não é? Claro. Podem acontecer várias coisas, não é? Mas normalmente eu penso que as classes mais desfavorecidas e os idosos são os que mais sofrem com a crise, porque realmente muita coisa mudou na vida do idoso, porque já com a entrada do euro, não é? Não querendo entrar muito na parte da economia, porque não é disso que se trata o nosso programa, mas já com a entrada do euro, tudo mudou e tudo encareceu. Exatamente. E então, principalmente para os idosos, para os reformados, que não tem que ser idoso, não é? Para ser reformado, mas eu digo principalmente os idosos porque a taxa de medicação que se toma é muito mais alta. É muito mais elevada, não é? Porque o corpo começa a ressentir-se e começamos a precisar de outras coisas. Claro. E realmente notou-se que as dificuldades são maiores. Há pessoas que não comem para poder comprar medicamentos. Talvez muitas delas nos estejam até a ouvir neste momento, não é? E, portanto, para poder dar resposta ao pagamento do telefone, da água, da luz, de bens essenciais. Exatamente. Nem estamos a falar agora de outros, estamos a falar dos essenciais. Portanto, sim, a crise trouxe-nos a sensação muito de incapacidade. Essas pessoas deviam ser ajudadas, mas também não têm? Não têm, não. Não têm algo... Terão? No futuro. Monetariamente podem usufruir? Penso que sim, penso que no futuro poderão. Muita coisa está a mudar, muitas ideias novas a nascer. Eu própria também estou com projetos a andar para poder conseguir dar resposta a algum tipo de situações deste género. E vamos ver o que é que vem aí. Talvez venham aí boas notícias. Isso é um levantar do véu muito apetitoso. Mas também não posso levantar mais. Tá bom. Mas voltando ainda à crise, já falámos dos benefícios, falamos também dos contras, como é evidente, que há muitos, o voltar a casa, o problema dos idosos, mas não só, há muitos mais, não é? Há muitos outros fatores que marcam negativamente. Tudo aquilo que nos faça sair da nossa zona de conforto, e principalmente por situação financeira, é muito difícil de gerir. Torna-se muito difícil de gerir, porque nós passamos a ter que reestruturar a vida e fazer as coisas de uma outra forma. E isso também é desconfortável. Muitas vezes isso obriga a uma gestão da vida
a que as pessoas não estão habituadas e que se calhar estiveram a vida toda. E depois? A pessoa pensa, e depois? Como é que vai ser? E se Como é que uma embora? pessoa que sempre viveu bem, muitas vezes é obrigada a descer de nível assim brutal? Socioeconómico pode acontecer. E tem acontecido. Tem acontecido, claro não é? que sim. Tem que reestruturar. Mas acima de tudo, aquilo que eu digo sempre é que nós temos que ser proativos. Nós temos que ser empreendedores. Nós temos que fazer acontecer a nossa vida. Nós não podemos esperar que o Fundo de Desemprego nos arranje um emprego. Vamos procurar. Mas a doutora acha que é fácil, e estamos a falar de Portugal, não é? A doutora acha que é fácil em Portugal arranjar emprego? Acha que basta procurar? Acho que é preciso não desistir. Isso é o que eu acho. Tem que se lutar. Muito. Se calhar tem que se lutar mais. Mas se eu achar que lutar mais é fadiga e eu prefiro desistir... Então, até que ponto é que as pessoas também são afetadas pelo facto de estarem a receber, e perdoem-me quem esteja desempregado, subsídio de desemprego? mas, exatamente, comodamente o subsídio de desemprego? Depende. Porque há pessoas que preferem estar nessa situação também, não é? Há pessoas que preferem, mas depende do nível de vida que o subsídio de desemprego lhes permita. Porque se lhes permitir ter mais ou menos o mesmo nível de vida, pode ser confortável. Mas ao mesmo tempo eu também acredito que seja muito complicado, porque quem está habituado a um horário tem o corpo já habituado a acordar àquela hora, tem aquela rotina diária, está habituado a conviver com aquelas pessoas. Se de repente tudo muda e passa a ter que reestruturar isso tudo, pode ser muito complicado, muito mesmo. A pessoa pode não aceitar isso bem. Não é? Pode ser um choque muito grande, claro que sim. E lá está a psicologia para ajudar. Cá estamos nós para ajudar. Por falar em psicologia, já sabe que a doutora Nádia Lima está sempre disponível, não é? Sim. Para ajudar e com para consultas. Questões, Exatamente, claro, também para receber questões, como é evidente. Basta contactar connosco, 249-323100, ou então para o nosso e-mail, radiohertz@radiohertz.pt. Doutora, a crise fica por aqui ou mais algumas palavras sobre ela? Vamos ficar por aqui hoje. Vamos ficar para por não aqui. fugirmos muito desta parte, das dimensões psicológicas. Fica combinado. Para a semana voltamos com outro tema, como é evidente. Obrigada. Obrigada. Até para a semana.